Oi, gente! Para você aprender física bem direitinho, é muito importante você saber o que é grandeza. As grandezas estão por toda parte. Vamos entender mais sobre elas? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Tudo que a gente puder dimensionar é uma grandeza. A física ela vai descrever o mundo a partir das grandezas. As grandezas elas vão se dividir em dois grupos. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Grandes erros que acontecem em vários itens é justamente por causa que você não sabe diferenciar o que é uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial. A gente vai acabar com isso de uma vez por todas. As grandezas escalares são aquelas que ficam bem definidas apenas com valor numérico e a unidade de medida. O valor numérico ele é usado justamente para dar a intensidade da grandeza. A unidade de medida é para ficar bem caracterizado no que você está medindo essa grandeza. A unidade de medida ela é muito importante. A gente sempre tem que trabalhar prestando muita atenção na unidade de medida que está sendo usada. Porque, por exemplo, mesmo quando eu tenho a mesma grandeza, eu não posso usar unidades de medida diferentes. Eu tenho R$50 e uma moeda de 10 centavos. Eu nunca posso falar que eu tenho 60 dinheiros. Eu tenho que usar as unidades de medida de forma corretinha. Quando eu estiver trabalhando com distância, eu não posso misturar metro com centímetro. Eu tenho sempre que trabalhar na mesma unidade de medida. As grandezas escalares são aquelas que só precisam de um valor numérico e da unidade de medida. Tempo, temperatura, massa, energia, potência. Essas são grandezas escalares. Já o outro grupo das grandezas são as grandezas vetoriais. Essas precisam de um pouquinho mais do que valor numérico e unidade de medida para ficarem bem caracterizadas, para você entendê-la direitinho, para ela fazer sentido. Então você já entendeu o que é uma grandeza escalar. Você só precisa do número e da unidade de medida. Já a grandeza vetorial, ela vai precisar de mais do que isso. Ela precisa de uma direção e de um sentido para ficar bem caracterizado. Bom, exemplo que você conhece facilmente de grandeza vetorial é a velocidade. Velocidade, aceleração, força. As grandezas vetoriais, elas têm uma representação geométrica. O que é geométrico? Geométrico é tudo que puder ser desenhado. A gente representa uma grandeza vetorial com o desenho de uma seta. O corpo dessa seta vai identificar a intensidade. O tamanho da seta vai identificar a intensidade do vetor. A direção do corpo da seta vai dar justamente a direção, se ela é horizontal, vertical, inclinada. Essa inclinação sempre vai ser com relação a um ângulo, com relação horizontal. A representação geométrica de uma grandeza vetorial é o desenho que você faz dessa grandeza. Esse desenho ele é representado por uma seta. A intensidade da grandeza vetorial ela vai ser dada pelo tamanho da seta. Quanto maior o corpo dessa seta, maior a sua intensidade. A direção ela pode ser horizontal, vertical ou determinada a partir de um ângulo, se ela for inclinada. Já o sentido pode ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E isso vai ser indicado pela ponta da seta. Então, a partir de agora, eu não quero mais que você confunda grandeza escalar com grandeza vetorial. Lembra que grandeza vetorial, ela precisa de intensidade, unidade de medida, direção e sentido. Já a grandeza escalar, ela só precisa de unidade de medida e valor numérico. Quando você está lá trabalhando, fazendo continhas, usando as fórmulas para achar os valores numéricos das grandezas vetoriais, quando você faz um cálculo de aceleração ou de velocidade, o que você está fazendo é calcular a parte escalar do vetor. Então, todo vetor tem uma parte que também é escalar. Que parte é essa? O que ele tem em comum com a grandeza escalar, que é a unidade de medida e o valor numérico. Então é isso. Espero que você tenha entendido bem direitinho a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Observa o mundo, a física está por toda parte. Quanto mais você observar o mundo, mais fácil vai ficar de você entendê-la. Até a próxima.